Olá, bem-vindos a mais um Direto ao Direito. Meu nome é Leandro Lopes Pontes Paraense e hoje eu vou tratar sobre o novo CPC e a lei de mediação. Em verdade, eu vou trazer alguns vídeos com algumas inquietações, algumas opiniões e alguns esclarecimentos, dependendo de cada vídeo, sobre alguns temas relativos a esse cotejo entre o novo CPC e a lei de mediação. O vídeo de hoje ele vai tratar basicamente sobre a voluntariedade, e a aparente contradição existente no novo CPC, é essa voluntariedade da mediação, ok? Antes de mais nada, me permitam só fazer um esclarecimento bem breve, e obviamente, portanto, um tanto superficial, sobre a diferença entre a mediação, a conciliação, a arbitragem e o procedimento judicial. Bom, eu não vou precisar explicar aqui sobre processo judicial, sobre a tutela do Estado e o monopólio, que o Estado sempre teve em relação à jurisdição, essa quebrada pela arbitragem. Mas há algum tempo começou a surgir cada vez com mais força a sugestão pela adoção de métodos alternativos, que hoje já se chamam de métodos adequados, por entender-se que são mais adequados até do que a via judicial, de solução de controvérsias. Nós temos a possibilidade de, toda vez que há uma controvérsia, um conflito ou uma lide existente, nós podemos simplesmente tentar sentar e compor nós mesmos, ou simplesmente podemos delegar essa composição a um terceiro, delegar a decisão do nosso conflito a uma terceira pessoa. Bom, quando nós delegamos para uma terceira pessoa essa função de decidir o conflito por nós partes, nós estamos praticando uma heterocomposição. A ideia hetero já vem daí, diferente, terceiro, outro compondo por nós. Isso pode se dar tanto pela via estatal, através do processo, quanto pela via privada, através da instituição de uma arbitragem, seja uma arbitragem decidida na hora, eu escolho alguém, a gente assina um contrato dizendo, ele vai decidir a causa por nós, ou, como é mais comum de se fazer, através de câmaras especializadas em arbitragem, câmaras de institutos, de associações comerciais, a junta comercial tem uma câmara, enfim. Só que, antes de se adotar essa heterocomposição, tem se buscado sempre a tentativa, na maioria das vezes exitosa, por outros meios de solução de controvérsia, nesse caso por autocomposição, que seria a mediação e a conciliação. Em ambas, são as partes que chegam a um acordo, entre aspas, por meio do auxílio de um terceiro imparcial e desinteressado na questão. A grande diferença entre a conciliação e a mediação é porque na conciliação o que se busca é muito mais a solução daquela lide, daquela controvérsia, e a participação do conciliador é mais ativa no sentido de proposição, ele é mais proponente, ele pode sugerir, participar de maneira um pouco mais ativa, sugerindo as soluções a serem adotadas pelas partes. Porém, na mediação, esse terceiro não será mais do que um catalisador da busca da solução para aquela controvérsia. E entende-se nesse caso da mediação que a controvérsia será solucionada
não por meio de um mero acordo para solucionar aquele conflito, mas através da percepção de que o conflito provavelmente tem uma causa anterior. Então, na mediação, o que se busca muitas vezes é permitir que as partes descubram por si mesmas, né, com auxílio de um terceiro, qual é a causa real, qual é o verdadeiro interesse por trás daquele conflito, né, o que está por trás daquilo. Normalmente o conflito se inicia por sentimentos havidos há mais tempo, enfim, por uma relação que já se deteriorou, ou por uma falha de comunicação, não é? Então, em situações em que você tem pessoas com relações continuadas, né, relações permanentes como vizinhos, como relações empresariais, né, etc., você pode buscar, e é sempre mais indicado que você busque a solução da mediação, que vai identificar as reais causas, e aí vai não só conseguir compor este conflito, mas até conflitos que estão ocultos, por assim dizer. Por isso, a conciliação é recomendada muito mais para litígios em que não há uma relação anterior, nem haverá uma relação posterior necessariamente entre as partes, tá? Em que o conflito é pontual, enquanto na mediação você tem a indicação do uso desse procedimento quando se tem uma relação continuada anterior, posterior ao conflito, ao litígio. O que não impede o uso da mediação também para situações pontuais, embora o trabalho que se requeira para identificar eventuais problemas que deram origem a esse conflito, né, envolve justamente um esforço que muitas vezes não se justifica numa demanda, num conflito pontual. Ok? Seria o caso, por exemplo, de um consumidor, né, que tem um mau atendimento e a briga pela troca ou não do aparelho, pela permanência ou não naquela loja, ou aceitando a prestação ou não do serviço, tem muito a ver com o tratamento que ele recebeu ou com agressões verbais trocadas, etc. Ou seja, não há, na verdade, uma insatisfação necessariamente com o produto, ou o que quer que seja, e sim apenas um problema de comunicação, uma raiva, enfim, uma troca de ofensas que redundou no conflito posto. A mediação, por sua vez, agora que foi recepcionada pelo novo CPC e já tem uma lei própria, a Lei 13.140 de 2015, que trata especificamente sobre a mediação, ela tem duas vertentes, por assim dizer: a mediação extrajudicial e a judicial. Em verdade, a mediação ela não tem uma estrutura única, não tem um procedimento unificado, inequívoco, padronizado. Tá? Existe uma série de técnicas que são usadas pelos mediadores, tá? E essas técnicas usadas pelos mediadores são empregadas com um certo grau de liberdade. O que ocorre é que durante décadas, né? Mas, na verdade isso é um pouco recente, não tem muitas décadas, mas enfim, durante muito tempo a mediação sempre foi utilizada de maneira extrajudicial, então nunca teve um controle, um rigor, etc. O problema é que agora que a mediação foi admitida dentro dos tribunais, ou seja, se admitiu a possibilidade de se fazer uma mediação dentro do processo, começou-se a criar, né, surgiu a necessidade de uma regulamentação desse procedimento de mediação. E isso é o que se faz com a mediação judicial. Então, a mediação judicial tem uma série de regras próprias, técnicas próprias a serem usadas, algumas delas expressas em lei. Ok? Embora ainda haja uma certa liberdade do mediador para utilizar o cabedal de ferramentas e técnicas do procedimento de mediação
mesmo o judicial. Bom, o que acontece? A mediação, a lei de mediação, ela fala sobre a mediação extrajudicial e a mediação judicial, então tem um capítulo para cada. E o novo Código de Processo Civil também fala da mediação. E no artigo 304, então, o artigo 334 vai regulamentar a audiência de conciliação e mediação. Tá? E o que é que acontece? A audiência de mediação e de conciliação passou a ser agora aparentemente obrigatória. A ideia de mediação sempre esteve atrelada à voluntariedade do procedimento e da mediação. Porque a ideia de mediar sempre traz a lógica de que as partes são tão autônomas que o mediador não deve participar sugerindo soluções. Ele deve catalisar as partes de maneira a fazer com que as partes percebam por si mesmas a origem do seu conflito e solucionem por si mesmas o conflito. Todas as sugestões partem dos sujeitos envolvidos, jamais do mediador. Então essa voluntariedade, esse empoderamento da parte, ele surge da própria ideia de voluntariedade que a lei chama de autonomia das partes, da vontade das partes. É por isso que há alguns autores, alguns mediadores que dizem que não se faz mediação se uma das partes sequer hesitar. Existe uma autora que fala que na hora de decidir quem falará primeiro na mediação extrajudicial, né, ela diz que se as partes não chegarem a um acordo de quem falará primeiro, ela nem dá prosseguimento à mediação, dizendo que nesse caso ela consegue identificar que não haveria nenhuma voluntariedade, um interesse, uma entrega efetiva ao procedimento de mediação. E o que eu me questiono, em verdade, é que, embora ela talvez seja um pouco radical nesse ponto, em verdade a ideia de voluntariedade é essencial. Mas, para mim, tanto na mediação extrajudicial quanto na judicial. Por quê? Porque eu não posso ser obrigado a participar de uma tentativa de conciliação que eu já sei que não vai dar em nada, porque eu não tenho ímpeto, eu não tenho interesse em participar. Isso apenas vai gerar um prolongamento desnecessário e inútil do processo. Tá? E vejam que coisa curiosa e interessante. O artigo 334, no seu parágrafo 4º, diz que a audiência, no caso de mediação, não será realizada, inciso 1, se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. E o parágrafo 5º vai dizer: o autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência contados da data da audiência, que vai ser uma sessão, nós chamamos normalmente de sessão de mediação, mas como é em juízo, aqui se chama de sessão de mediação, ok? Pois bem, isso aqui está plenamente de acordo com o artigo 190 do novo CPC, que fala sobre negócio processual, ou seja, sempre que as partes quiserem, elas podem, durante ou mesmo antes do processo judicial, modificar as regras do procedimento dentro de alguns limites que eu já abordei aqui, eu já trabalhei o artigo 190 num outro vídeo. Então, elas podem abrir mão de recurso, ou da tutela liminar, ou de uma determinada prova, ou decidir a distribuição do ônus da prova de maneira diferenciada, enfim. Eles podem decidir prazos diferentes e tal. Então, isso aqui estaria de acordo com o artigo 190. O grande problema para mim da forma como está colocado, é proibido
você suspender, cancelar, não realizar uma audiência, seria a primeira sessão de mediação, pelo desinteresse de uma das partes. Então veja, eu sou autor, eu não quero essa audiência de mediação, ou o réu não quer, vai lá e informa porque quer que o processo ande mais rápido. Se não for uma iniciativa de ambas as partes, a sessão ocorrerá, ainda que seja para chegar ambas as partes lá e dizerem, vocês têm interesse? Não queremos, vamos todos embora. E não acontecer nada, levanta, vai embora, acabou e pronto. Tem interesse? Não tem interesse nenhum, eu quero é brigar. E acabou. Eu sei que esse não é o ideal, mas infelizmente a parte pode ter esse intuito. E aí, até porque essa tentativa de mediação pode ter sido esgotada antes, né? Convém uma negociação entre os advogados das partes, elas podem ter sido submetidas a uma mediação extrajudicial não exitosa, e vão ter que submeter de novo, né? E se uma das partes não comparecer, inclusive, ela será penalizada, porque diz o parágrafo 8º do mesmo artigo 334 que o não comparecimento justificado do autor do réu audiência de conciliação e mediação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado, acho que é o artigo 177, 180, por ali. E será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Eu não quero mediar, qualquer razão, eu não sou obrigado a mediar. Tá? E aí eu sou obrigado a comparecer. E se eu não o fizer, serei penalizado. Onde é que está a voluntariedade do procedimento arbitral? Do procedimento de mediação, não é? E o que me deixou muito espantado com a aprovação da lei de mediação é que, quando ele ainda está falando das disposições gerais, então ele não está falando nem da mediação judicial, porque é a obrigatoriedade de comparecimento da mediação judicial. Lembrando que se eu procuro uma câmara, um instituto que faz mediação extrajudicial, uma mediação, enfim, convencional, eu compareço, informo o conflito, aí vai ser marcada a primeira sessão para nós sermos ouvidos em conjunto. A parte o mediador, enfim, a Câmara vai fazer a convite para a outra parte. Se a outra parte não quiser aparecer, ela não aparece. Não tem qualquer impacto. Mas dentro do processo judicial, essa primeira audiência preliminar, que vai ser uma audiência para tentar instalar um procedimento de mediação, é obrigatório, sob pena inclusive de multa, a não ser que ambas as partes recuem. Sendo que se uma das partes não quiser, não vai ter mediação, vai ter audiência, vai chegar lá e vai dizer que não quer, enfim. E me causa surpresa, como eu disse, que a lei de mediação, na parte geral, no seu artigo 2º, quando trabalha com as disposições gerais, fala no parágrafo 2º que ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação. O que, fazendo uma análise a contrário senso, indica que está obrigado a comparecer à tentativa inicial de mediação. Gente, é técnica básica de todo e qualquer mediação, tanto extrajudicial quanto a mediação judicial. Isso inclusive está no material para mediadores do CNJ, que pode ser acessado no portal do CNJ, que na declaração de abertura da primeira sessão de mediação, o mediador vai explicar o procedimento e a todo momento vai checar se é do interesse das partes estar ali, fazer a mediação, etc. Então tem que ser vontade delas, senão vamos redundar numa perda de tempo. Para não dizer que eu não fiz um contraponto a essa crítica que eu faço ao procedimento de mediação, eu compreendo que, de certo modo, é necessário obrigar aquelas pessoas, incluindo advogados de modo geral, que muitos não conhecem, obrigá-los a ter esse primeiro contato com a mediação e permitir que o mediador não convença, porque o mediador não tem esse papel, mas pelo menos instrua as partes do que é a mediação e do que é a vantagem, para a partir daí poder haver uma recusa
ao procedimento consensual, à tentativa de mediação, mas uma recusa instruída, por assim dizer, uma recusa indevidamente informada. Eu fui informado adequadamente pelo mediador do que é a mediação, fui instruído, estou plenamente ciente, conheci as vantagens, etc. E ainda assim fiz a opção. Porque hoje em dia, desculpem, hoje em dia, a maioria das pessoas desconhece o que é mediação, acha que o importante é alguém decidir por elas, etc., quer que alguém resolva o problema delas em vez delas mesmas resolverem, não tem muita noção e aí já recusa a mediação por desconhecimento. Ok, eu entendo esse viés do CPC, contudo, eu acho que é contraproducente você estabelecer a obrigatoriedade. Eu acho que essa conscientização devia partir e o próprio CPC poderia obrigar os tribunais a executarem medidas e a própria OAB a trabalhar com a conscientização, com um programa ostensivo de conscientização dos advogados e do judiciário de modo geral, enfim, sobre as vantagens da mediação, etc. E incumbir o advogado, inclusive colocando isso, instituindo isso no Código de Ética do Advogado, a instruir, a buscar, já tem lá, mas enfim, é incipiendo, né, que o advogado deve buscar métodos suasórios, solução, tal, antes de ingressar no judiciário. Deve informar a parte das vantagens da conciliação, tal. O Código de Ética fala em conciliação, embora a gente possa ter também mediação, e normalmente os advogados não fazem isso, mas aí cabe uma capacitação ou um programa ostensivo para os advogados e também para o judiciário e, posteriormente, de modo mais difuso para a sociedade como um todo, antes mesmo de se obrigar a se perder tempo com a marcação de audiências e com, de certo modo, prolongamento do processo. Mas, enfim, foi essa a opção que tanto a lei de mediação quanto o novo CPC adotaram. Lembrando só que a lei de mediação fala isso, como eu já disse, na disposição geral. Embora nós devamos entender que ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação, na esfera extrajudicial, como sendo ninguém será obrigado sequer a comparecer. E na esfera judicial é que ninguém será obrigado a permanecer, mas é obrigado a comparecer à primeira sessão de mediação, que o novo CPC chama na mediação judicial de audiência de conciliação e mediação, tá? Salvo se ambas as partes dispuserem livremente que não querem, não têm interesse, nos termos do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1, e parágrafo 5º, e artigo 190 do novo CPC. Ok? Bom, eram basicamente essas considerações, e até a próxima.